Bem-vindos à nossa Casa Espírita Jesus de Nazaré, mais uma vez. Sejam bem-vindos, boa noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Está iniciada a nossa reunião de hoje. Então, vamos iniciar pelo Livro dos Espíritos, né? Estamos estudando sobre as categorias dos espíritos, que são 3. Espírito imperfeito, espíritos bons e os espíritos puros, né? Hoje nós vamos ver nos espíritos imperfeitos, nós já vimos os espíritos impuros, os espíritos levianos, e agora a gente vai ver sobre os espíritos pseudo-sábios. O que é pseudo-sábios? Parece que é sábio, mas não é sábio, né? Seus conhecimentos são bastante amplos, mas creem saber mais do que realmente sabem. Então, eles têm pouco de conhecimento, só que eles acham que eles são muito sabidos, sabem muito, né? Tendo algumas vezes progredido em diversos pontos de vista. Sua linguagem tem um caráter sério, que lhe pode iludir sobre as suas capacidades e a sua iluminação interior. Então, são espíritos que já têm um certo conhecimento em certas áreas, em certos assuntos, só que eles se acham a mais, né? Eles acham que eles sabem muito mais, né? Então, isso daqui ilude, eles se iludem sobre as suas capacidades. Ele se acha que ele é muita coisa, né? Ah, eu sei. Não. Às vezes, naquela qualificação, naquela área ali, o saber é limitado, porque a gente não sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo. Aqui na nossa condição espiritual, é como disse o sábio, né? Só sei que nada sei. Quanto mais estuda, mais a gente percebe que mais tem que estudar, mais tem para aprender, né? Então, esse espírito pseudo-sábio, ele mesmo se ilude, ele mesmo se engana achando que ele sabe demais. Em geral, porém, isso não passa de um reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas da vida terrena, né? Então, isso aqui não passa do quê? De um reflexo de preconceitos, né? Ideias sistemáticas da vida terrena. Muitas vezes você acha que conhecimentos da vida física, da vida material, é daquele jeito, não muda. Você já tem um preconceito, você já tem aquele conceito daquilo ali. Só que aquilo ali pode mudar, pode se transformar. A gente, com o passar do tempo, com a evolução, a gente pode começar a enxergar coisas diferentes, ampliar aquilo, né? Então, muitas vezes, não, é preconceito. O que é preconceito? Eu não acredito naquilo, eu não aceito aquilo que alguém está falando, porque eu já tenho o meu conceito. Eu já tenho a minha ideia formada daquilo ali. Então, não adianta você falar, não adianta me explicar. Eu aceito assim, eu acredito assim, eu enxergo assim. Então, muitas vezes, é isso também que acontece com eles, ó. Aí, ele fala mais um pouquinho. Ele fala assim, é uma mistura de algumas verdades ao lado dos erros mais absurdos, nos quais se percebe a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação das quais não puderam se despir. Então, é como se o espírito fosse sábio, ele tem uma sabedoria, ele tem um conhecimento,
Mas ele ainda não se despiu do quê? Do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Essa parte moral, essa parte das virtudes, ele ainda não conquistou. E quando a gente não conquista, né, a gente se acha que é mais, acha que tem mais sabedoria do que realmente sabe, né? Então, esses são os espíritos pseudo-sábios. E isso, eu sempre falo, vamos trazer para a nossa vida física material. A gente tem que ter o cuidado de não ser um encarnado pseudo-sábio, né? Às vezes a gente discute, bate boca com alguém, teima ferozmente, né? E às vezes a gente tá parado no tempo. Você para no tempo, para naquele conceito. Às vezes alguém que tem mais conhecimento, que tem mais entendimento, e a gente não aceita, né? Isso daqui nada mais é do que o orgulho, o egoísmo falando mais alto, a vaidade, né? Isso daqui a gente tem um pouquinho ou não tem? Tem, bastante. Bastantinho, né? A gente se acha. A gente acha que a gente é muito, já está muito evoluído, muito isso, muito aquilo, né? E na verdade a gente tem que entender que a gente ainda tem muito que aprender, mas muito mesmo. Aqui tipo assim, a formatura que a gente fez, né? Estudei, fiz colegial, fiz um curso superior. A gente acha que naquele curso superior a gente é o esperto, é o melhor. E muitas vezes não é. Muitas vezes tem que estudar, tá sempre estudando, e mesmo assim não é o sabidão, né? Ainda tem coisas para aprender. A nossa inteligência é limitada, ainda é limitada. Ela ainda precisa ser desenvolvida. Mas a nossa moral, as nossas virtudes também tem que ser desenvolvida. Porque senão, ó, se eu sei muito, sou muito inteligente, mas eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, eu posso criar coisas que pode prejudicar a humanidade, que pode destruir a humanidade. Então tem que evoluir inteligência e sentimento, virtude, o amor, tem que desenvolver no coração, porque senão a gente pode cometer muitas coisas que pode prejudicar as pessoas, né? E até nós, prejudica primeiramente a nós. Ó, hoje nós vamos estudar o capítulo 18, vamos iniciá-lo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quem falou essa frase foi Jesus, né? Ele falou, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então vai, chama todo mundo, só que poucos vão ser escolhidos. Poucos vão poder participar do banquete. Por que será que Jesus falou isso, né? Aí aqui tem a parábola do festim de núpcias. Jesus, falando ainda por parábolas, disse-lhes, o reino do céu é semelhante a um rei, que querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados. Então, o rei, o seu filho ia casar. Então, aí ele começou a enviar os convites. Mandou os servos ir convidar. Vamos ver quem. Mas eles se recusaram a vir. Então, ele foi, convidou umas pessoas com o convite todo bonitinho. Aquelas pessoas da lista. Convidou. Mas eles se recusaram a vir, não quiseram. Então, tá jóia. Então, aí, o que ele fez? Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer, da sua parte, aos convidados, eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois, e tudo o que havia feito, cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam, e se foram, um à tua casa de campo e outro ao seu negócio. Então, ele mandou convidar e falou, olha, eu estou fazendo um banquete, eu matei bois, eu fiz um monte de comida, né, para vocês virem, para a gente festejar. Só que essas pessoas falaram, não vou. Umas foram mexer, aí ele fala aqui, umas foram para suas casas, né, para os seus campos, e outras para os seus negócios, né.
Mas eles não se preocuparam, tá? Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram, após lhes ter feito vários ultrajes. Teve outros convidados que pegou o servidor que foi lá levar o convite, fazer o convite, matou, judiou, né? Às vezes machuca e manda de volta, ó, não vou. Manda o servo voltar todo machucado. O rei, tendo sabido disso, encheu-se de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então o rei ficou muito irado, muito irritado, né? Colérico, pegou seus exércitos e mandou matar aquelas pessoas que, como ele disse, que eram homicidas, né? Então, pessoas o quê? Pessoas que faz o mal, né? Que mata, que faz o mal. E queimou a cidade, né? Queimar é no sentido do quê? Quando a gente queima alguma coisa, você quer aniquilar com aquilo, acabar com aquilo, não é? Porque o fogo, ele corrói, ele acaba com tudo. Então, assim, ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. E depois, nas encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. Então aí o que o rei falou? Olha, antes ele ia nas casas, nas casas das pessoas, né, com endereço, tudo arrumadinho. Convidou e ele disse, todo mundo desfez, não quis, né? Aí depois ele falou, não, pode convidar todo mundo que encontrar. Achou na rua, nas encruzilhadas, convida, pode chamar todo mundo para vir para o banquete, né? E aí ele veio, ficou cheio, a sala ficou cheia de pessoas, né? Todo mundo sentado ali. Pessoas que estavam andando na rua, pessoas que estavam trabalhando, todo tipo de pessoa foi. Aí o rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa. E tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, disse-lhe, meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos, atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-os nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Então aí o rei chegou lá para ver os convidados, e muitos convidados não estavam com a veste nupcial. Quando você vai num casamento, quando você vai numa festa, a gente se apronta, não é? É como se fosse pôr uma roupa nupcial, né? A vestimenta de num casamento. Só que aí, como convidou todo mundo, que estava para tudo quanto é lado, as pessoas do jeito que estavam foram, né? E aí ele falou, por que que você não está com a roupa nupcial? A pessoa ficou muda, ficou calada. E aí ele pediu para os seus servos atar as mãos e os pés e lançar nas trevas exteriores, né? E aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Isso aqui é uma parábola, ela é simbólica, né? Se a gente for reparar, se for pegar o pé da letra, ela é muito estranha, né? Como que Deus ia fazer isso com as pessoas? Mandou convidar todo mundo, não falou que era para vestir a roupa nupcial, né? Só mandou convidar e aí depois manda amarrar e manda jogar para as trevas exteriores, né? Então vamos entender. Agora vem a explicação dos espíritos. O incrédulo sorria a essa parábola, que lhe parece de uma puerilidade ingênua, porque não compreende que se possa criar tanta dificuldade para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados estendessem a resistência até o massacre dos enviados do Senhor da casa. As parábolas, diz ele, sem dúvida, são figuras, mas ainda é preciso que elas não saiam dos limites do verossímil. Então, assim,
vamos ver o que ele quer explicar mais detalhadamente para nós. Porque se a gente for olhar o pé da letra, realmente, né? A gente não consegue entender. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas. Se não são despojadas de seu envoltório para procurar-lhe o sentido oculto, Jesus auriu as suas nos usos mais vulgares da vida e as adaptou aos costumes e ao caráter do povo ao qual falava. A maioria tem por fim fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O seu sentido não parece frequentemente ininteligível, senão porque não se parte desse ponto de vista. Então, Jesus naquela época, ele gostava muito de fazer comparação com as coisas do dia a dia do povo, né? Com as coisas vulgares do dia a dia. Por quê? Porque aí você entende. É igual agora nós aqui. Se a gente dá exemplo da vida cotidiana, fica mais fácil de entender, né? Se ficar falando em forma alegórica, não entende. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Para os primeiros convidados, fez alusão aos hebreus, que Deus chamou primeiro ao conhecimento da lei de Deus. Então, aqueles primeiros que ele convidou para a festa, quem que é? Os hebreus, né? Os hebreus. Os enviados do Senhor são os profetas, que vieram exortá-las a seguir os caminhos da verdadeira felicidade, mas suas palavras foram pouco escutadas. Suas advertências foram menosprezadas. Vários foram mesmo massacrados, como servidores da parábola. Os convidados que se excusam para cuidar dos seus campos e de seus negócios são o símbolo das pessoas do mundo que, absorvidas pelas coisas terrestres, são indiferentes quanto às coisas celestes. Então, aqui é uma comparação que ele faz. Os primeiros convidados são os hebreus, depois os segundos convidados são aqueles que matam os enviados de Deus, né? Muitas vezes os profetas que estão ali na condição de enviado de Deus foram mortos, né? João Batista foi morto, muitos foram mortos, até Jesus foi morto, né? Então, é uma simbologia, né, que ele está fazendo. Aí ele fala que aquelas pessoas que não querem saber das coisas espirituais, não tenho tempo, tenho que cuidar dos meus campos, eu tenho que cuidar da minha vida material e física. Quantas pessoas a gente ouve falar assim, né? Não, eu não tenho tempo de ir no centro espírita, eu não tenho tempo de mexer com mediunidade, eu não tenho tempo de estudar, de um dia na semana estudar, não tenho tempo para isso. Tenho que cuidar dos meus negócios, tenho que cuidar dos meus bens, da minha família. Então, aí ele vem e fala mais. Era uma crença entre os judeus de então que sua nação deveria adquirir a supremacia sobre todas as outras. Deus não havia com efeito prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra? Mas sempre tomando a forma pelo fundo. Eles acreditavam numa dominação efetiva e material. Então, eles achavam, né, que o povo hebraico, que eles eram os queridos, os que ia ter a terra prometida, né, que eles iam ter a terra prometida, que eles vão ficar esperando até o dia final, né, do juízo final, que vai chamar todo mundo e todo mundo vai vir. Então, porque essa era a crença daquela época, né? Era a crença. Aí ele diz, antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Então, antes dos hebreus, né? Todos os povos acreditavam em vários deuses, acreditavam no sacrifício, né? Na idolatria. Se alguns homens superiores conceberam a ideia de unidade divina, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal, né? Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Quer dizer, o monoteísmo
foi praticado pelos hebreus. Quando Moisés liberta o povo hebreu lá do Egito, né, dos egípcios, eles pregavam muito sobre o monoteísmo, a existência de um Deus único, de um Deus só. Foi eles que começaram, eles que falavam, que pregavam sobre o monoteísmo. Aí, primeiro foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés, depois por Jesus. Primeiramente os hebreus, com monoteísmo, né? Aprender a existência de um Deus só. Depois veio Moisés, né? Com o decálogo, com as tábuas da lei, com os 10 mandamentos. E depois veio Jesus Cristo, que veio e resumiu aqueles ensinamentos de Moisés em apenas 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e aos outros como a ti mesmo, né? Então, se a gente for observar e olhar, parece que não faz tanto tempo, né? E que assim, parece que hoje as pessoas não estão assim com muita fé, né? Com a crença. Mas os judeus, aí o que eles fizeram, né? Então não basta. O que ele fala aqui? O Senhor falando, né? No finalzinho lá da parábola. Por que você está sem a túnica? Por que você não está com a veste de nupcial, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Então Deus, Ele chama-nos, Ele convida-nos para a gente se transformar, se modificar, ser diferente, ser bom, estudar para desenvolver a inteligência, né? Desenvolver o coração, o amor, o sentimento. Então Ele convida a todos. Muitos são chamados, só que poucos vão ser escolhidos. Porque nem todo mundo pratica a lei de Deus. Nem todos querem uma vida de renúncia, uma vida diferente, né? Ou você é do mundo, ou você é de Deus, né? Ou você não existe, eu sempre falo isso, não existe meio vício. Eu só faço um pouquinho. Não tem essa. Quem ainda gosta do vício, pouquinho ou muito, ainda vive ao sabor do vício, ainda não venceu. Então nós aqui reencarnados, constantemente Deus está a nos convidar a quê? A nossa renovação interior, a nossa transformação moral, a nossa modificação. E a gente tem que esforçar, tem que lutar para mudar. Ser igual todo mundo, cheio de vício, cheio de erro, a gente continua sendo pessoas com defeito, né? Pessoas que não querem mudar. Pessoas que não estão buscando vestir a túnica nupcial que ele fala. A gente não está buscando. Agora, quando a gente procura trilhar pelo caminho do bem, pelo do amor, né? Pelo caminho, um caminho mais direcionado ao bem, à caridade, ao amor, é um caminho mais difícil. É mais difícil, só que a gente vai ser mais feliz. Só que a felicidade que a gente vai ter no nosso coração, não tem nada que compre essa felicidade, né? E outra coisa, nós temos que ir entendendo que o nosso planeta é um planeta de quê? De provas e expiações. Aqui a matéria fala alto em nós. A gente gosta das coisas materiais, gosta demais. A gente tem que ir desligando um pouquinho desse gostar dos bens materiais. Para quê? Porque a gente é espírito, nós vamos para a espiritualidade. E se nós ficarmos arraigados, grudados, apegados às coisas materiais, a gente vai sofrer demais. Quando desencarnar, chega lá, a gente tem que prestar contas. Chegou lá, Deus, vem aqui, meu filho, presta contas. A gente vai prestar contas. Nossa, você não fez muita coisa, você não caminhou muito, ficou meio parado, olha, você deu passo até para trás, né?
Então a gente tem que fazer o que é certo, fazer o que é honesto, fazer o que é bom. Vício temos que ir tirando. Hoje eu vou cair, porque eu tenho ele. Mas amanhã eu vou fortalecendo na prece, no serviço do bem, eu vou melhorando, vou melhorando. De repente, quando vê, a gente já nem tem ele mais, né? Mas tem que fortalecer no bem, na caridade, no amor. Não podemos ficar deixando o tempo passar. Passa o tempo e a gente continua do mesmo jeito, né? Então, fica aí o nosso, que a gente possa, né, dar uma analisada em nós. Como que nós estamos, o que a gente tem feito, né, na nossa vida aqui na Terra. Temos que mudar, não podemos ficar naquela vidinha sem evoluir, sem crescer, sem fazer o bem, né, dona Nenê? Não podemos, porque se a gente fica, a gente sofre. Sente dor, a dor física, a dor moral, que é terrível, a gente sofre. Para sair desse sofrimento tem que evoluir. Para evoluir tem que ter mudança, transformação na nossa vida, né? Então vamos passar agora as vibrações para a gente poder... Vamos pedir a Deus. Roberta quer fazer? Está em condições? Então vem fazer para nós as vibrações. Boa noite, Anair. Boa noite a todos que estão aqui presentes, nos acompanhando pelo Facebook. Bebe uma aguinha. Senhor Jesus, obrigado por mais uma vez estarmos aqui em seu nome, mais uma semana. Mestre amado, que o Senhor possa nos envolver com muita paz, que possamos sair daqui melhor do que entramos, Senhor Jesus. Que possamos encontrar aqui, nesta casa de oração, o conforto que precisamos. Só o Senhor sabe das nossas necessidades, tanto física, espiritual e moral. Que o Senhor possa, Mestre, nesse momento, envolver toda a nossa casa de oração, com muita paz, equilíbrio, a todos os frequentadores. Mestre, a Feira do Livro também, que o Senhor possa abençoar, está sempre presente conosco lá, a espiritualidade amiga. Lá será um pronto socorro para os necessitados. Obrigado, Senhor Jesus, por essa feira existir há anos. Senhor Jesus, abençoa a nossa cidade de Paranaíba nesses dias festivos. Que o Senhor possa, Mestre, colocar suas mãos sobre Paranaíba, sobre toda a população, muita paz, paciência, equilíbrio, Senhor Jesus, porque sabemos que envolve muitas coisas, que só o Senhor pode cuidar e está sempre olhando por Paranaíba e por todos que estão aí. Mestre amado, abençoa os hospitais, o Santa Casa de Misericórdia, Cacemes, levando a paz, a saúde, Senhor, levando o medicamento que possa tirar as dores dos que lá estão. Mestre amado, que o Senhor possa visitar as cadeias, as penitenciárias, levando a paz, o equilíbrio, Senhor. Só o Senhor sabe o que aquele pessoal passa lá dentro, a necessidade. Muita paz, muita saúde. Ao hospital também Bezerra de Menezes. Que o Senhor possa, que a espiritualidade amiga possa fazer uma visita a todos lá, Senhor Jesus. Mestre amado, o nosso Brasil num todo possa ser abençoado
todos os que passam necessidade, os andarilhos que passam fome, que não têm um lar para morar. Que o Senhor possa, Mestre, estar sempre presente, mostrando um caminho a eles, uma ajuda, um lugar de apoio. Muita paz para o nosso Brasil, para os nossos governantes. E que o Senhor possa se fazer presente sempre em nossas vidas, nos nossos lares, todos que lá ficaram, nossa família, pai, mãe, filhos, filhas, genros, todos, Senhor Jesus. Nesse momento possa sentir sua presença, muita paz, que todos possam sentir sua presença, que um passe possa ser aplicado nos que ficaram nos nossos lares. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. E abençoa também, Mestre, todos que se encontram aqui em tratamento. Os nomes estão aí nos papéis, nos livros. Os frequentadores que não vieram hoje, que possam ser todos alcançados com sua paz, com sua harmonia. E que assim seja. Passaremos agora aos nossos passes. Tira uma cadeira, fazendo favor. Vai tomar um passo sozinho, especial? O Alex? O Alex, o Ives. A Nuna Nenê? Não, eu vou Só vai dar um passe. Ah, só vai tomar um passe. tomar o passe. Tá. O Fred. Também? Então pode ir. Tem mais aqui na Nenê. Todos orem, né? Façam seus pedidos a Deus. Ninguém sairá daqui de mãos vazias. A espiritualidade já se faz presente para nos ajudar.
Roberto, eu acho que eu quero tomar um passe. Agradecemos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, aos abnegados trabalhadores espirituais, médicos, enfermeiros espirituais, por todas as bênçãos recebidas nesta noite. E que durante a semana possamos estar receptivos à espiritualidade superior, ao nosso anjo da guarda, intuindo-nos no bem. E damos por encerrada a nossa reunião de hoje, e que assim seja, e que a paz, que o amor possa envolver-nos a todos. Uma boa noite, fiquem com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser. Semana que vem firme, mesmo que tenha exposição firme. Não esqueça da feira do livro espírita. Não veio muitos livros, veio pouco, mas a gente vai estar lá, né, para dar uma passadinha lá, bebe uma água, se quiser ir no banheiro, conversa um pouquinho com a gente, tá bom? Boa noite.